Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, Aprendendo Uns com os Outros. Meus irmãos, hoje eu vou trazer uma lição do Leandro Carnal. Muitos devem conhecê-lo, né? Ele é historiador e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. É colunista fixo do jornal Estado de São Paulo, presença diária na Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e comentarista do Jornal da Cultura. Já lançou mais de 12 livros. Sobre esses órgãos que ele trabalha, não sei, meus irmãos, pode ser que ele ainda continue, mas eu sei que esse livro é de 2018, Pecar e Perdoar, não é? E que eu vou passar para vocês, vou passar algumas lições depois também. Mas essa eu achei interessante e para nosso estudo, nosso aprendizado, nosso fortalecimento, vamos a ela. Talvez exista um degrau acima da possibilidade do perdão. O perdão, repeti ao longo do livro, tem algo de vaidoso na medida em que estabelece uma parte correta, a que perdoa, e outra errada, a que necessita de perdão. O perdoador, o misericordiador, é um juiz que pode decidir. Ele funciona com o poder e a empáfia do cliente que dá ou não gorjeta ao garçom. O empregado não pode pedir a gorjeta, ele anseia por ela, mas não pode reclamá-la. Fica ali de pé, olhando, esperando, em uma terrível e assimétrica relação de poder. Talvez ele ame quando o cliente é generoso, talvez até ele não mereça algo a mais porque o serviço foi ruim. Talvez ele seja muito bom. Nada disso importa. Quem decide é o cliente. O que perdoa é cliente, dono da verba e da decisão. Talvez aqui esteja o problema. Decidir perdoar ou não tem como base, em última instância, quanto do meu orgulho foi ferido. Como foi possível fazer isso comigo? O centro da questão é a palavra comigo. Divergem os teólogos se existe chance de Deus perdoar a traição do demônio um dia. Alguns insistem na redenção final de todos os seres, inclusive os decaídos. Claro que o demônio deveria estar arrependido. Só existiria perdão divino nesse caso. Mas o que os teólogos discutem pouco é se Lúcifer conseguiria perdoar Deus. Ter sido amado talvez seja mais imperdoável do que ter sido magoado. Com o amor dado, transformei-me, cresci, fui nutrido. Isso cria um hiato ainda maior do que a ofensa. Todo o futuro dos perdões que você e eu, querido leitor e querida leitora, teremos de dar ou receber, depende do orgulho. Ama e faz o que quiseres, diz a epígrafe do bispo de Hipona neste capítulo. A barreira do orgulho é a mais eficaz contra o amor. Aqueles que sofreram bullying na escola sofrem muito. Um dia, talvez, precisem perdoar seus agressores, ou, ao menos, passar muitas horas discutindo isso com um analista. Pouco se discute o fardo do agressor, o que promoveu ou liderou o assédio físico, emocional ou verbal. O bullying precisa agredir pela dor que sente consigo, para eliminar naquele que acha fraco a própria fraqueza. O custo da vítima é altíssimo, mas a rede complexa de dores inclui o agressor. As feministas diziam há quase 50 anos que o movimento era também para libertar o homem do machismo, não apenas a mulher. O homem se obrigava a coisas e a um código que era custoso a ele também.
tal como era violento para as mulheres. O agressor e o agredido sofrem na maioria dos casos, ainda que, claro, o custo físico ou psicológico é sempre enorme para a vítima. Chegamos próximo ao fim da nossa viagem ao longo do conceito de pecado e de perdão. Perdoar é muito interessante, mas a decisão se há ou não o perdão é um gesto de vaidade. Encastelar-se na virtude, muitas vezes aparente, mascara o jogo. É a dialética do senhor e do escravo de Hegel. Um é refém da escravidão, outro é refém da situação de ter de controlar o escravo. Tanto o carcereiro quanto o apenado estão na prisão. O medo preside a ambos. A grade separa duas angústias imbricadas. Ser sábio é livrar-se ou lutar contra o medo. Perdoar não é dizer eu sou melhor, mas afirmar que também é humano. Por não ser melhor é que posso dar o perdão. Por achar em circunstâncias similares, posso fazer o mesmo ou pior. Eu abomino aquele ato, mas dou meu perdão. Não dou porque sou generoso, mas porque não sou generoso, porque sou ruim, porque também fui expulso do Éden. Então, puf, evaporou-se mais um pedaço do pequeno moralista dentro de nós. Ser sábio é querer melhorar. Ser melhor talvez já seja pretensioso. Então, peço perdão aos meus leitores e às minhas leitoras pela extensão da jornada. Peço perdão aos que ofendi ao longo de toda a minha vida, especialmente como professor. Peço perdão pelo meu olhar duro, pela palavra terrível, pelo gênio de cão. Peço perdão a uma amiga que pediu meu perdão, pois eu ajudei a criar uma situação que me encastelou na virtude. Sim, o poeta tinha razão. Um vaso colado talvez nunca mais possa ter flores com água. Um vaso partido está partido e perde sua função original. Então, sem a água, ele possa guardar chocolates, ou textos, ou fotos, ou fazer eco para novos risos. O substantivo é vaso, partido é adjetivo. O essencial se mantém. Quero muito isso. Obrigado por terem chegado até aqui. Perdão pelos meus defeitos e, acima de tudo, peço perdão pelas virtudes que imagino ter. Que todos perdoem os atrasados, os inseguros, os que tropeçam na língua portuguesa, os fofoqueiros, os preguiçosos, mas, acima de tudo, que todos perdoem muito os pontuais, os de fala segura, os de português perfeito, os leais e os diligentes. Esses também necessitam muito do amparo de todos, e que ninguém caia sob o peso dos seus pecados ou das suas virtudes. Não, meus irmãos, uma grande lição para aprendermos e passarmos à frente? Então fiquemos na paz, no estudo, na perseverança, no amor, principalmente no perdão, né? Se não perdoarmos, como seremos perdoados, né? É a lei, é da lei, e assim é. E até o nosso próximo encontro. Um joinha no nosso canal, porque esse nosso canal vai prosseguir sempre. E assim é.